Rafael, está me ouvindo? Eu vou compartilhar a tela, ver se você vê os slides, por favor. Só para testar. Você viu os slides? Ok, obrigado, Samuel. Obrigado, tá?
Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como eu escrevi ali na mensagem para todos, nós vamos, a partir de um caso clínico, existem vários temas que poderiam ser abordados. Eu vou ler esse caso clínico. Existem vários temas que podem, de medicina, que podem ser extraídos dali a partir do caso clínico para discussão. Hoje nós vamos discutir 3 temas. E esses temas têm uma sequência de aulas, né? Os 3 temas abordados, e ao final a gente esclarece as dúvidas. Como a aula é exatamente igual à aula que eu dei para a turma B, né? Eu vou compartilhar com vocês a aula que eu dei para a turma B, né? Exatamente igual, mesma aula. E aí, ao final, a gente esclarece as dúvidas que vocês tiverem, tá ok? É exatamente o que eu escrevi ali. Eu vou começar quando for às 14h05, tá? Aí eu compartilho com vocês a aula. Primeiro eu vou ler o caso clínico, e a partir dali a gente vai colocar temas que poderiam ser discutidos, e aí nós vamos extrair 3 temas para apresentar hoje, tá? A partir ali da discussão do caso clínico. Eu vou retirar, eu vou desativar o meu vídeo, vou compartilhar com vocês e a gente começa, tá ok? Conforme planejado, tá? Então, vou interromper meu vídeo aqui. Vou compartilhar com vocês. E vamos começar. Compartilhar a tela com vocês. E aí a gente tem o caso clínico aqui que eu vou ler. MSN, masculino, 54 anos, destro, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda. Queixa principal, paciente trazido pela filha, com desmaio e dormência nos pés. História da doença atual, paciente deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e por isso trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e de odor muito forte. Refere desde então tonteiras e sudorese diárias, principalmente após as evacuações.
encontra-se inapetente e referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente e iria ao médico esta semana quando tudo isso aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesias e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que por muitas vezes o chinelo sai do pé sem que ele perceba e que durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato do lençol no pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e que não quer cicatrizar. Vem emagrecendo há cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário, esteve internado há 10 meses devido a AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda. HPP, hipertensão arterial sistêmica em uso de captopril e hidroclorotiazida, diabetes mellitus, cloridrato de metformina e fibrilação atrial, uso de amiodarona. Em uso de aspirina 100 mg, 2 comprimidos após almoço, e simvastatina 20 mg, 1 comprimido após jantar. Apendicectomia na infância e traumatismos. História familiar. Pai e tio diabéticos e com passado de AVC, mãe falecida de neoplasia de colo aos 63 anos de idade, avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos. Sem história familiar para epilepsias, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. História social, tabagista de 20 maços por ano e etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Nega o uso de drogas ilícitas, morador de área rural, católico, não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico, paciente letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, 2 cruzes em 4, hipocorado, 3 cruzes em 4, desvio da comissura labial para a direita, pressão arterial 100 por 60 milímetros de Hg, frequência cardíaca 105, respiratória 23, temperatura axilar 36,8. Ritmo cardíaco irregular com FA, fibrilação atrial. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso e peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita e circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa palpação supercível profunda em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida. Traube ocupado apenas lateralmente. Toque retal com fezes negras em dedo de luva, catalase positivo. Exame neurológico. Mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, estática, sinal de Romberg, sem latência, força grau 3 no dimídio esquerdo, espasticidade à esquerda no membro superior esquerdo maior do que membro inferior esquerdo, eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar à esquerda, arreflexia quileobilateral, sinal de Babinski à esquerda. Hipoestesia e hipopalestesia simétrica distal nos membros inferiores. Paralisia facial do tipo central à esquerda. Bom, esse é o caso clínico e a gente tem aí uma série de problemas médicos que podem ser discutidos. Então, a gente tem uma lista grande aqui, ó, de itens que a gente vai discutir, né? Hoje nós vamos discutir 3 itens desses aí. Nós não vamos dar ênfase, né, na nossa discussão a aspectos relacionados ao diabetes mellitus, até porque nós já discutimos bastante a conduta no diabetes mellitus lá na primeira parte do curso, né? Inclusive foi matéria que já foi avaliada ali na P1. A gente vai dar mais ênfase aos outros temas. O que nós vamos sinalizar para o primeiro tema está aqui, ó, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, né? O que isso poderia estar presente ali no nosso paciente, que a gente deveria pensar na possibilidade de uma doença hepática crônica, tipo uma cirrose hepática, por conta do etilismo. Então, se a gente vai falar de doença hepática crônica, é importante que a gente relembre, né, lá da fisiologia, quais são as principais funções do fígado do nosso organismo. São várias, né? Aqui a gente tem uma tabela
com uma série de funções do fígado, né? Metabolismo de nutrientes e vitaminas, né? Aminoácidos, lipídios. Nós temos também atuando como inativação de várias substâncias, por exemplo, toxina. Temos também uma função importante do fígado para a síntese de proteínas, né? Dentre essas proteínas, né, que são importantes para toda a nossa economia, nós temos as proteínas de fase aguda, uma também muito importante que é a albumina, fatores de coagulação, e também temos ali as células que pertencem ao sistema imune, né, que são as células de Kupffer, que também são importantes e estão presentes ali na arquitetura hepática. Esse outro slide ele fala sobre etiologias comuns da cirrose. Vejam que tem várias etiologias para a cirrose hepática, né, para a doença hepática crônica, né? Destacaríamos aí a possibilidade da doença viral, que são as hepatites virais, né? Tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Nós temos também o uso do álcool, que está colocado ali como 18% dos casos. Então, temos a doença hepática crônica, com várias etiologias, sendo dentre essas as principais a hepatite viral, tanto a B quanto a C, e também o uso de álcool, que poderia estar ali contribuindo para a doença hepática crônica no nosso paciente. Quando um paciente desenvolve doença hepática crônica, desenvolve cirrose, o que aconteceu a nível parenquimatoso? Quer dizer, o que levou, o que ocorreu ali no parênquima hepático que fez com que o paciente caracterizasse a doença hepática crônica? Existe uma via comum, né? Independente da etiologia, existe uma via comum que caminha para a cirrose hepática. Essa agressão ao parênquima hepático, como ela se dá, né? Aqui nós temos um slide falando do suprimento sanguíneo em relação ao fígado, né? A veia porta, posteriormente configurando ali a veia hepática, né? Passando os sinusais hepáticos, o retorno ali pela veia cava e também a nutrição pela artéria hepática, né? Olhando com um pouco mais de detalhe, nós temos também que essa estrutura hepática ela é composta, além da artéria, da veia, você tem também o ducto biliar, né? Você tem o ducto biliar e esse ducto biliar é que vai transportar a bile sintetizada e ela é transportada ali para o intestino através das vias biliares e o reservatório da bile é a vesícula. Aqui um outro slide falando da célula hepática, do hepatócito, com os seus vários componentes. Bom, aonde eu quero chegar? Quero chegar aqui. O que acontece que leva para a doença hepática crônica, para a cirrose hepática, para a fibrose hepática, a destruição desse parênquima? Aqui nós temos uma histologia normal, onde você tem a célula endotelial do sinusoide, né? Você tem ali as chamadas células quiescentes, que são células estreladas quiescentes, né? E você tem o hepatócito ali em cima com a sua constituição normal. Quando você tem a fibrose hepática, o que acontece? Existe a agressão a esse tecido e essas células quiescentes, elas se tornam ativadas, né? Essas células hepáticas quiescentes estreladas, elas se tornam ativadas. E existe a produção e o acúmulo de matriz extracelular. Esse acúmulo e produção de matriz extracelular faz com que ocorra a deposição de colágeno. Essa deposição de colágeno, ao longo do tempo, destrói a arquitetura hepática e faz com que a função esteja comprometida. Então, ao longo do tempo, independente do agente etiológico agressor, vai haver uma substituição desse parênquima hepático de células que teriam a sua função normal por acúmulo de matriz extracelular, depósitos de colágeno, caracterizando a fibrose. Essa fibrose do tecido, né, destrói a arquitetura e também faz com que ocorra aumento da pressão nesses canalículos hepáticos, né, causando, como consequência a esse quadro de destruição do parênquima hepático, a substituição por tecido fibrótico,
a hipertensão portal. Então, eu tenho a destruição do parênquima, a substituição de um tecido normal por tecido fibrótico e também o aumento da pressão nos sinusoides, caracterizando a hipertensão portal. Bom, vocês vão examinar pacientes a vida toda, né? E como é que eu posso reconhecer clinicamente um paciente com doença hepática crônica, um paciente com cirrose, né? Eu estou ali recebendo o paciente, a minha primeira atitude, logo após colher a história que é fornecida pelo próprio paciente ou pelo seu familiar, eu vou examinar o meu paciente, né? Como que eu posso reconhecer clinicamente o paciente com cirrose? Então, temos várias possibilidades, né? Uma delas, que a gente vai abordar com mais detalhes já, é o doente que tem alteração do sensório. Algumas vezes, a doença hepática crônica pode levar o paciente a apresentar o que a gente chama de coma sem sinais de localização, né? As pupilas estão ali reagentes, eu tenho hiporreflexia profunda e também, nesses casos, ausência de sinais de irritação meningea. Os doentes, muitas vezes, desenvolvem anemia, ou seja, estão empocorados, as mucosas empocoradas, e também, por conta da doença hepática crônica, você tem elevação das bilirrubinas e, do ponto de vista clínico, você tem a presença da icterícia, onde você vai examinar o paciente e vai encontrar ali os olhos, as escleras amarelas, né, caracterizando a icterícia, né? Também, na doença hepática crônica, você pode ter retenção de líquido, acúmulo de líquido e edema em face, em membros superiores e membros inferiores. Também podemos ter acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite. Por conta da hipertensão porta, já falei da doença hepática crônica, a gente pode ter a presença de circulação colateral no abdômen. Esse edema generalizado, né, de face, membros superiores, membros inferiores, presença de ascite, a gente chama isso de anasarca. A doença hepática crônica, a cirrose hepática, é uma das causas de anasarca. Eu posso ter o fígado palpável, né, endurecido, algo endurecido, uma superfície irregular, como se fosse micronódulos, né? Muitas vezes, na doença hepática crônica, você tem a diminuição desse fígado e não o aumento, como, por exemplo, a gente teria a hepatomegalia quando a gente tem, por exemplo, a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca congestiva. Também posso ter, na doença hepática crônica, na cirrose, o aumento do baço, o hiperesplenismo. E, nesse caso, eu vou ter, quando eu for palpar o paciente, o traube obscuro. Eu posso ter, por conta de déficit de síntese, né, de hormônios, né, eu posso ter a presença da ginecomastia, eu posso ter também a presença do eritema palmar, rarefação de pelos, telangiectasias, tudo isso eu posso encontrar quando eu vou examinar meu paciente na beira do leito. Olha como é importante, né? Hálito sugestivo de feto hepáticos, quando a gente vai examinar o nosso paciente também. Ou seja, o exame físico é de suma importância para que a gente possa detectar o que a gente chama de estigma de doença hepática crônica. Quer dizer, o doente muitas vezes não tem uma história clara, eu vou examinar, eu encontro uma série de anormalidades que caracterizam a doença hepática crônica. Ou seja, esse paciente provavelmente tem cirrose hepática a ser investigada por qual etiologia e providências devem ser tomadas, né? Também, como tudo que a gente faz em medicina, a gente vai lançar mão de exames complementares para confirmar ou excluir aquela possibilidade. Então, ali eu vou pedir exames para avaliar a função hepática. Então, nós temos ali prova de função hepática, bilirrubinas elevadas, transaminases podem estar elevadas, fosfatase alcalina e gama-GT caracterizando colestase. Eu tenho INR alargado, porque eu tenho ali problemas em relação à síntese de fatores de coagulação, então eu vou ter um coagulograma alterado, um TAP alargado, INR alargado, hipoalbuminemia, exatamente porque a síntese está comprometida. Por conta da hipertensão porta, esses doentes desenvolvem, nós vamos ver isso hoje ainda, varizes esofágianas, e essas varizes esofágianas podem causar sangramento. Eu posso ter uma imagem do fígado, uma ultrassonografia mostrando o fígado diminuído, nodular, micronodular, com textura heterogênea, um Doppler mostrando hipertensão portal,
uma elastografia acoplada a ultrassom ou uma ressonância nuclear magnética falando a respeito dos depósitos, da possibilidade de esteatose, uma possibilidade de tecido colágeno, de depósito de colágeno, testes sorológicos para predição e ou específicos para a possibilidade de fibrose e, caso necessário, isso muitas vezes pode ser necessário, né, para esclarecer de uma maneira melhor a doença hepática crônica, né, a etiologia da doença hepática crônica, a necessidade de uma biópsia hepática. Bom, quais são as complicações da doença hepática crônica? Quando eu tenho um doente com doença hepática crônica, com cirrose, o que pode vir a acontecer com ele? Então, também várias complicações podem estar presentes, né? Tem lá complicações específicas: hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, distúrbio de coagulação e, dependendo da etiologia, muitas vezes relacionada à hepatite viral, podemos ter lá na evolução da doença hepática crônica, da cirrose hepática, uma chance maior do paciente desenvolver carcinoma hepatocelular. Nós vamos destacar dessas complicações, para a gente falar um pouquinho mais, sobre a encefalopatia hepática, né? Como que o doente desenvolve a encefalopatia hepática. Eu tenho lá o meu doente com cirrose hepática e ele está lá com alteração do sensório. Será que ele tem encefalopatia hepática ou não? E o que eu devo fazer? Como é que eu devo abordar esse doente, né? Aqui, falando a respeito da patogênese, né? Ela ainda é discutida, mas é dado muita importância já através dos anos da elevação dos níveis de amônia, a hiperamonemia contribuindo para a encefalopatia hepática. Aqui a gente tem um slide que fala a respeito da geração de amônia, né? Essa amônia ela é gerada no organismo por dois mecanismos, por interferência ali no metabolismo proteico, nos nossos alimentos, né, por interferência de enzimas da mucosa do nosso intestino, né, do enterócito, e também pela presença das bactérias que estão no intestino, nós temos a geração de amônia. Essa amônia, ela entra ali na circulação portal. Quando ela entra na circulação portal, isso é o normal, ela vai ser direcionada para o fígado. O que acontece? Essa amônia vai entrar em um ciclo que a gente chama o ciclo de ureia, vai gerar a ureia e a ureia é eliminada pelo organismo a nível renal. Isso é o normal do que acontece com o metabolismo da amônia. Imagine um doente que tem destruição do parênquima hepático, tem a fibrose do tecido hepático ali, né? Toda a distorção por conta do acúmulo de colágeno, do tecido fibrótico, e também a hipertensão portal. Então, quando essa amônia entra e chega ao fígado, ela não vai encontrar essa situação normal. Então, vai haver problemas em relação ao metabolismo dessa amônia, né? E aí nós vamos ter o seguinte, quando nós temos a doença hepática crônica, nós vamos ter o acúmulo dessa amônia e essa amônia acaba entrando, por conta da hipertensão porta, na circulação sistêmica. Esse aumento da amônia na circulação sistêmica vai fazer com que ele atravesse ali a barreira hematoencefálica e vai comprometer a função neuronal, né? Fazendo com que ocorra anormalidades neuronais relacionadas à hiperamonemia e alterações do nível de consciência, caracterizando a encefalopatia hepática. Então, problemas em relação à neurotransmissão, problemas em relação à glicólise, problemas em relação à produção de mediadores inflamatórios que levam a um quadro que é caracterizado como encefalopatia hepática. Então, a amônia, a hiperamonemia, tem um papel muito importante no desencadear da encefalopatia hepática. Nós temos também outros fatores, além da hiperamoniemia, né, que são colocados aqui. Não quero que vocês guardem isso, é apenas como curiosidade. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre patogênese da encefalopatia hepática, vocês vão ver que todos esses fatores acabam contribuindo também para a encefalopatia hepática. Eu estou destacando
os níveis elevados de amônia. Também, essa é uma publicação sobre o tema, falando de uma série de anormalidades que ocorrem em liberação de mediadores inflamatórios que também contribuem para a encefalopatia hepática. Bom, quais são os estágios da encefalopatia hepática? Quer dizer, quando eu estou diante de um paciente, né, ele pode estar em coma hepático, ele pode estar apenas sonolento, ele pode estar ter algum distúrbio motor. Quer dizer, como é que eu caracterizo isso? Existe uma escala que é bastante conhecida também, que a gente chama de escala Westhaven, para encefalopatia hepática, onde você tem graus de encefalopatia, né, de 0 até 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Vejam que o doente que está com a escala de encefalopatia de Westhaven de 4, né, é o doente que está em coma. Está em coma, podendo apresentar, inclusive, sinais de descerebração. Mas eu posso ter o doente que está ali com características, no 0 ou subclínica, com características clínicas normais. Então, o meu doente que tem doença hepática crônica, que tem cirrose, pode ser, por exemplo, relacionada ao etilismo, eu vou detectar apenas isso quando eu faço teste psicométrico, neuropsicométricos, né? Uma maneira de, na beira do leito, você detectar isso, né? Algumas vezes o doente apresenta tremor de extremidade, que a gente chama de flapping também, né? É uma incoordenação motora, esse tremor de extremidade. Eu posso pedir a ele para escrever alguma coisa, assinar, escrever o nome dele. Você vai ver que quando ele pega uma caneta que vai escrever, fica tudo tremido, uma série de rabiscos. Então, esse doente que está conversando comigo e eu peço a ele para escrever o nome dele e fica uma série de rabiscos, esse doente já tem um grau inicial de encefalopatia hepática. E é importante que a gente reconheça porque tem abordagem terapêutica. Qual a conduta na encefalopatia hepática? Né? O que eu devo fazer? Né? Como é que eu abordo a encefalopatia hepática? Primeira atitude, ofereça os suportes necessários, faça o diagnóstico diferencial do coma, procure evidências da doença hepática, clínica e laboratorial. Já falamos sobre isso, né? Ali na beira do leito e também laboratorial, para tentar caracterizar o doente como doença hepática crônica. Fazer o diagnóstico diferencial do coma, isso é óbvio que tem que ser feito também, né? Oferecer o suporte necessário, porque esse doente, se ele está em coma profundo, ele é um doente grave, ele não protege a via aérea, eu tenho que oferecer suporte ventilatório, tubo traqueal, copal ventilador, uma série de medidas de suporte à vida tem que ser oferecidas para esse modelo de paciente que está em coma, né? Aqui eu tenho diagnóstico diferencial do coma, afaste outras causas de encefalopatia. Vejam que tem uma lista grande ali de anormalidades ou patologias que contribuem para a encefalopatia, que podem contribuir e causar encefalopatia. Dentre essas possibilidades, tem a cirrose hepática, a doença hepática crônica, mas várias outras têm que ser descartadas, né? Segunda atitude, identifique o fator desencadeante e trate. Avalie a possibilidade de progressão da doença, neoplasia. Isso quer dizer o seguinte, se o meu doente com doença hepática crônica evoluiu para encefalopatia, o que aconteceu? O que descompensou esse doente? Qual é o fator desencadeante? E aí eu chamo a atenção de vocês para dois fatores que contribuem com bastante frequência para que um doente com cirrose hepática evolua com encefalopatia. Um é a infecção, né? E outro é a hemorragia digestiva. Então, hemorragia digestiva é uma causa importante de descompensação do doente com cirrose hepática que caminha para a encefalopatia. Esse sangue, né, essa hemorragia digestiva, esse sangue no intestino, vai sofrer ação de bactérias que estão presentes ali no intestino, vai fazer com que a produção de amônia esteja aumentada, essa amônia absorvida, e vai chegar à circulação sistêmica e vai fazer com que o doente desenvolva encefalopatia. Então, tem uma sequenciazinha. O meu doente tem cirrose hepática, ele sangrou, o sangue no trato gastrointestinal, a presença de bactérias ali na luz intestinal vão fazer com que, diante desse sangue, a geração de amônia esteja aumentada, essa amônia é absorvida, chega ao parênquima hepático, não consegue ser metabolizada por conta da hipertensão porta, chega à circulação sistêmica e causa encefalopatia hepática. A outra possibilidade grande também é a infecção. Quando a gente tem um insulto, muitas grave por conta de infecção,
isso acaba comprometendo a função hepática e aí também temos o desencadear da encefalopatia hepática. Então, são duas possibilidades que são importantes como fator desencadeante, que a gente tem que identificar e tratar. É importante que eu faça o diagnóstico diferencial, identifique o fator desencadeante e trate. Eu tenho aqui uma lista de vários fatores desencadeantes, precipitantes, né, causa de encefalopatia. Eu falei ali da infecção, principalmente a infecção grave, né, que é a sepse, a hemorragia digestiva, mas vários outros. E chamo a atenção também que algumas vezes o meu doente que tem lá uma cirrose pós-necrótica por hepatite viral, ele piorou, ele agravou o quadro clínico, ele entrou em coma hepático, e tudo isso pode estar acontecendo porque esse doente está progredindo e evoluindo com hepatocarcinoma. Terceira atitude, observe a resposta ao uso de drogas para tratamento da encefalopatia hepática. Então, a gente vai ver que existe uma série de intervenções terapêuticas que podem ser feitas, mas eu vou destacar duas, para que vocês possam lembrar. Uma é o uso da lactulona. A lactulona é um disacarídeo que a gente vai fazer via oral para esse paciente, e a lactulona tem alguns efeitos que são benéficos no tratamento da encefalopatia. Ela vai mudar o pH colônico e vai interferir na ação dessas bactérias, né? Vai diminuir a população dessas bactérias para a geração de amônia. E, por conta disso, vai diminuir a absorção de amônia e hiperamonemia. Também vai levar que o número de evacuações aumente, tem um efeito catártico, né? Então, vai fazer com que aumente o número de evacuações, vai limpar o intestino, o doente vai evacuar mais vezes, e por esses dois mecanismos, nós vamos ter o benefício no tratamento da encefalopatia hepática, diminuindo a hiperamonemia. Então, lactulona. A outra opção, importante também, é o uso de antimicrobianos para diminuir a população de bactérias a nível de cólon, né? E dentre os antimicrobianos, destacaremos o uso do metronidazol. É uma droga que é usada com frequência para tratar a encefalopatia hepática com esse objetivo, diminuir a população ali de micro-organismos, diminuindo a geração de amônia. Então, a gente tem uma lista ali também de itens que podem ser utilizados. Eu destaquei para vocês o uso da lactulona e o uso do metronidazol. Tá? Aqui o mecanismo de ação do que eu acabei de falar. Bom, apenas também para citar, é importante também que eu possa ter o doente que desenvolve um quadro que a gente chama de falência hepática aguda. Essa falência não é a doença hepática crônica. A doença hepática crônica, para se instalar, para haver a modificação ali do parênquima hepático, né, fibrose, hipertensão porta, é anos e anos e anos e anos. Na falência hepática aguda, existe o comprometimento severo da função hepática ao longo de poucas semanas. Então, é um doente previamente saudável que, por exemplo, fez uma hepatite viral e agora está evoluindo com falência hepática aguda. É muito importante que a gente reconheça, né? Aqui tem uma definição, né? Onde tem lá o aparecimento da coagulopatia e qualquer grau de encefalopatia, até dentro de 8 semanas após sintomas iniciais. O doente não tinha doença hepática pré-existente e agora ele está desenvolvendo o que a gente chama de falência hepática aguda. Doença grave rara, aqui a gente tem um outro conceito, quer dizer, sobre a falência hepática aguda, né? Até nos pacientes ocorre uma rápida deterioração da função hepática, particularmente em adultos previamente sadios, de 30 anos. Então, isso é um problema sério, mundial, e que a gente precisa também reconhecer, né? O que é a falência hepática aguda? Esse doente, caso as medidas adequadas não sejam tomadas, de suporte, eu já vou falar o que a gente tem que fazer adicionalmente, esse doente evolui para o óbito, tem uma mortalidade muito alta, né? E também, no caso aí do coma hepático que ocorre nesses doentes, a gente tem o papel também da amônia elevada, como eu já expliquei anteriormente, nessa situação causando uma elevação de lactato a nível neuronal, elevação de glutamina também, que é um aminoácido, né? E aí você vai ter um edema significativo a nível do sistema nervoso central. Então, uma característica da falência hepática aguda é o grande grau de edema cerebral que leva o paciente ao óbito, né?
podendo levar o paciente ao óbito na falência hepática aguda. Existem causas de óbito na falência hepática aguda, né? Falência de múltiplos órgãos, secundária infecção, hipertensão intracraniana. Aqui eu tenho uma lista de doenças que podem evoluir com falência hepática aguda, várias doenças, né? Exposição a drogas, doenças infecciosas, várias outras patologias, né? Drogas que também são utilizadas para tratar uma série de condições que podem ter como efeito adverso a falência hepática aguda. Aqui, etiologia que deve ser investigada quando a gente está diante de uma falência hepática aguda, né? Várias possibilidades, né? Vejam que hepatite viral é uma delas, uso de drogas, por exemplo, o acetaminofén, que eu já vou falar sobre isso, né? Hepatite isquêmica, uma série de itens podem causar a falência hepática aguda e devem ser investigados, né? Vejam que esse é um quadro de etiologia de falência hepática aguda nos Estados Unidos. Uma causa principal, ou a principal causa, é relacionada a doses elevadas de paracetamol, que é um analgésico que a gente usa com bastante frequência, né? O nome comercial é o Tylenol. Então, o uso de Tylenol em doses elevadas, e muitas vezes associada ao uso de álcool, é uma causa de falência hepática aguda. Isso é muito importante porque isso se repete no mundo todo. Uma causa principal de falência hepática aguda é o uso de doses elevadas de paracetamol. E quando nós temos essa possibilidade, existe o uso dessa droga aí com resultado favorável para tratar esse quadro de falência hepática aguda, que é a N-acetilcisteína, quando a gente tem a falência hepática aguda relacionada ao uso do acetaminofén. Lembrar também, né, a possibilidade da doença crônica, né, da doença aguda sobreposta à doença crônica, que pode ocorrer também, existem critérios para isso. E na falência hepática aguda, quando o doente não melhora, a solução que tem é o transplante hepático. Então, quando o doente que tem falência hepática aguda não melhora, esse doente deve ser incluído numa lista de transplante e ele passa a ter prioridade, quer dizer, ele passa a ser o início da fila para ser transplantado assim que tem o órgão disponível. Então, a gente não pode esquecer que, quando eu tenho falência hepática aguda, eu posso precisar colocar meu paciente ali na fila de transplante, senão ele vai morrer. Na doença hepática crônica também, algumas vezes, na cirrose hepática, e quando ele preenche critérios também, ele pode ser incluído também na fila de transplante hepático. Mas eu estou particularizando agora com a falência hepática aguda, que é muito importante essa possibilidade. Bom, vamos continuar. Nós vamos destacar agora, dentro do quadro clínico, esse outro aspecto aqui, ó, que foi lido para vocês também. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica acompanhada de evacuações enegrecidas de consistência pastosa e de odor muito forte. Refere desde então tonteiras e sudoreias diárias, principalmente após as evacuações. E aí é a brecha para a gente falar sobre hemorragia digestiva, né? Então, nosso paciente, inclusive ele foi examinado, foi feito um toque retal, tinha ali presença de fezes com catalase positiva, caracterizando, também estava hipocorado, quer dizer, caracterizando a possibilidade de hemorragia digestiva, né? E o que a gente tem a falar sobre hemorragia digestiva? É a perda de sangue pelo trato gastrointestinal, né? Caracterizado clinicamente por algumas anormalidades, né? Como vômitos com sangue digeridos, né? Que a gente chama de hematêmese, ou então evacuações de fezes enegrecidas, escuras, também de sangue digerido, que é a melena, né? Essa hematêmese pode ser borra de café, o sangue em borra de café, ou sangue vivo também, né? E a enterorragia é a evacuação de sangue vivo, junto com as fezes, né? Evacuação de sangue junto com as fezes, caracterizando o sangramento digestivo, né? Diagnóstico: suspeição clínica, confirmar presença, estimar a intensidade de sangramento, localizar a origem, diferenciar com ingestão de alimentos ou medicamentos que contêm ferro ou bismuto, né? Diferenciar com sangramento de via aérea alta. Posso ter um doente que está com epistaxe por conta de uma crise hipertensiva, aí
deglutiu esse sangue, daqui a pouco ele vomitou esse sangue. Na verdade, ele está vomitando um sangue por causa de deglutição ali do sangramento nasal, né, por causa da epistaxe. Ou então, eu tenho um doente com tuberculose, que tem hemoptise, sangrou com um pouco mais de intensidade, ele deglute esse sangue, daqui a pouco ele vomita esse sangue também. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, não é difícil fazer isso, mas a gente deve lembrar qual é a origem do sangramento, né? O sangramento da hemorragia digestiva é sangramento do trato gastrointestinal, né? Na história do paciente, a gente pode encontrar algum uso de drogas, medicações que podem estar contribuindo ali para o aparecimento de uma patologia que levou à hemorragia digestiva. Aí está incluído o uso de aspirina, anti-inflamatório não esteroides, ingestão alcoólica, né? O paciente tem lá uma história de dor epigástrica, azia, pirose, queimação, história de vômito de repetição, história de distúrbios hemorrágicos. No exame físico, como eu acabei de falar, eu posso encontrar sinais de doença hepática crônica. Se eu encontro sinais de doença hepática crônica, existe a possibilidade desse doente ter hipertensão porta, hipertensão portal, varizes de esôfago, ele pode estar sangrando por causa dessas varizes de esôfago. Isso inclui também ali o exame da região anal, eu posso ter o sangramento por conta de botões hemorroidários. A gente chama esse sangramento ali por conta de botões hemorroidários de hematoquesia, né? Ali a presença de varizes, né, de vasos que sangram, caracterizando os botões hemorroidários e levando ao sangramento, né, quando o paciente vai evacuar, tem dor, e isso chama-se hematoquesia. É importante que a gente faça o diagnóstico diferencial se essa hemorragia digestiva é do trato gastrointestinal superior ou inferior. E a gente chama de hemorragia digestiva alta ou baixa, né? O que é hemorragia digestiva alta? É um sangramento acima do ligamento de trás, né? Segunda porção de duodeno. É uma condição significante e prevalente com importantes implicações para os custos da saúde em todo o mundo. Então, primeiro a gente vai falar da hemorragia digestiva alta, depois a gente vai falar da hemorragia digestiva baixa. Aqui, falando de uma maneira genérica, né, da hemorragia digestiva alta, né, uma taxa grande de internações, né, isso aqui é uma estatística americana, vejam, 400 mil internações anuais. A grande causa de hemorragia digestiva alta, 80% a 90% dos casos, já vou mostrar uma outra estatística para vocês, é a doença ulcerosa péptica, né? Esse sangramento ele pode estar presente em idosos, né, em pacientes idosos. A mortalidade associada ao sangramento por úlcera péptica permanece alta, entre 5% a 10%. O prognóstico desfavorável inclui ressangramento, óbito. Frequentemente, essas mortes estão relacionadas à descompensação de condições médicas coexistentes que são agravadas pelo sangramento agudo. E também tem um custo, né, direto para tratar os pacientes internados com sangramento por úlcera péptica, que chega ou alcança mais de 2 bilhões de dólares anuais nos Estados Unidos. Aqui tem uma estatística falando das causas de hemorragia digestiva alta. Vejam que a principal causa é a doença ulcerosa péptica, seguido das varizes esofágianas. Podemos ter também malformações arteriovenosas, lesões, né, que a gente chama de síndrome de Mallory-Weiss. Essa síndrome de Mallory-Weiss, o diagnóstico, já vou falar da endoscopia, né, mas é um esgarçamento, uma lesão ali da mucosa do esôfago inferior relacionada a vômitos repetidos, né? Pode ser causado por tumor, uma outra malformação vascular que a gente chama de lesão de Dillavoie, que é mais rara, e outras chegando a 11%. Aqui está o que significa a lesão de Dillavoie. Quem faz esse diagnóstico, a lesão de Dillavoie, é o colega da endoscopia digestiva, quando ele vai endoscopar os nossos pacientes, né? Diante de um paciente com hemorragia digestiva, medidas devem ser tomadas. Então, está ali, via aérea segura, né, que se o doente não protege a sua via aérea, ele está sangrando, está fazendo sangramento digestivo alto, ele pode broncoaspirar e morrer por causa disso. Então, a via aérea tem que ser uma preocupação nossa e ela deve ser avaliada quanto à segurança, né? Acesso venoso, que permita a reposição de fluidos, né, para melhorar a condição hemodinâmica do doente. A tipagem sanguínea, muitas vezes o uso de hemoderivados é necessário. Nós vamos avaliar a coagulação, porque esse doente pode estar sangrando também e ter um problema
relacionada à coagulação, e a gente vai precisar tratar também, e, obviamente, monitorar se tem que ficar no lugar onde esse doente tenha recurso para ser tratado. Normalmente, é a unidade de tratamento intensivo, né? O doente com hemorragia digestiva alta ou hemorragia digestiva deve ser tratado no ambiente de terapia intensiva. Logo a seguir, né, após a admissão do doente, quer dizer, o doente chegou a admitir hemorragia digestiva, eu vou fazer contato com o colega, né? Os hospitais precisam ter serviços que prestam a endoscopia digestiva. Normalmente, a endoscopia digestiva está ligada a um serviço de gastroenterologia que o próprio hospital tem, ou são colegas que atuam na área que ficam disponíveis, né, para atender quando chamados para fazer a endoscopia digestiva desses casos, né? A endoscopia digestiva alta, ela é importantíssima e ela tem dois papéis muito importantes. O primeiro é estabelecer o diagnóstico. Quer dizer, o doente sangrou, eu vou endoscopar para saber por que ele sangrou, né? E ao longo do tempo, a endoscopia também se desenvolveu ou evoluiu para tratar as patologias, né? Ao mesmo tempo que se faz diagnóstico, o colega da endoscopia também trata a lesão que sangrou. Então, tem dois papéis: fazer o diagnóstico e tratar endoscopicamente, né? Aqui, apenas para ilustrar, né, uma úlcera gástrica que sangrou, né? Aqui, para ilustrar, uma úlcera com uma setinha ali mostrando um vaso, né, uma estrutura vascular. Isso também, quem faz o diagnóstico é o colega da endoscopia digestiva. É uma úlcera que sangrou e parou de sangrar e tem vaso visível. Quando se encontra o vaso visível, significa que tem uma chance altíssima de ressangrar e deve ser tratado endoscopicamente. Então, toda vez que um endoscopista endoscopa um doente por hemorragia digestiva alta, encontra uma úlcera que parou de sangrar, que tem vaso visível ali no seu leito, né? Isso significa que tem que ser tratado por via endovascular para impedir o ressangramento, né? Aqui é uma outra úlcera com baixo risco de ressangramento, úlcera péptica. Aqui são várias possibilidades que podem ser usadas por via endoscópica. Normalmente, os serviços de endoscopia, né, disponibilizam algumas dessas opções que permitem a escleroterapia ou hemoclipping, né? Os serviços eles disponibilizam esses materiais para que o colega da endoscopia possa endoscopar e tratar a lesão que causou o sangramento, né? Da nossa parte, né, clínico, ali, que admitiu, ou então intensivista, nós também vamos agir, né? Além das medidas de suporte ali para ressuscitar o doente, né, nós também vamos usar drogas que tentam impedir o ressangramento, né? Isso acaba recaindo sobre duas drogas, né? Uma delas é usada com muito mais frequência, né, que é o omeprazol, inibidor de bomba de prótons, e a ranitidina, inibidores do receptor H2 da histamina. O objetivo dessas drogas é fazer com que você diminua a secreção gástrica e, consequentemente, você diminua a chance de ressangramento. Então, nós vamos admitir esses doentes, vamos tomar as providências necessárias e vamos fazer a prescrição de uma dessas duas drogas. Normalmente, a gente vai prescrever o inibidor de bomba de prótons, e o grande exemplo é o omeprazol. Podemos ter também o que a gente chama de lesão aguda da mucosa do trato gastrodenal, né, ou a gastrite erosiva. Causas mais comuns: tem ali o uso de anti-inflamatório não esteroides, uso abusivo de álcool, trauma, cirurgia, queimadura, sepse. A infecção grave é uma das causas dessa gastrite erosiva, né, insuficiência hepática ou renal. Então, quando eu estou com um doente grave na UTI, que eu estou tratando, está lá no ventilador, está chocado, está com uso de droga vasoativa, tem uma infecção grave, esse doente tem um risco altíssimo de desenvolver lesão aguda da mucosa do trato gastrodenal. E eu tenho que tomar medidas para tratar esse sangramento, ou, melhor ainda, impedir que ele ocorra. Prevenção da lesão aguda na mucosa do trato gastrodenal. Isso acaba recaindo sobre dois itens: o uso da dieta enteral precoce, quer dizer, nós vamos nutrir esse paciente, né, para tentar diminuir a chance dele sangrar. Vamos usar essas drogas que eu acabei de falar, uma das duas, principalmente o omeprazol. E se o doente sangra, obviamente, de maneira significativa, nós vamos endoscopar e, na medida do possível,
vamos conversar com o colega da endoscopia para ver se tem intervenção terapêutica por via endoscópica para tratar essa lesão ulcerosa aguda. Outra patologia que pode causar sangramento digestivo alto também são as varizes de esôfago e gástricas, né? Isso está relacionado, como na aula anterior eu falei da hipertensão porta, doença hepática crônica, e isso pode ser causa de sangramento digestivo também. O que nós vamos fazer? Né? Se o doente chega, eu já falei que o principal é a gente acionar o colega, as medidas iniciais é acionar o colega da endoscopia. Se o colega da endoscopia não está disponível imediatamente, e eu estou diante de um paciente com doença hepática crônica, pode ser que eu tenha que lançar mão de um item que nós usamos já há muitos anos também, né? Que a gente chama de balão de sangue steak Blackmore, o balão gastroesofagiano. Esse balão é colocado como uma sonda nasogástrica e tem um balão que fica no fundo gástrico e um balão que fica dentro do esôfago. Eu inflo os dois, posiciono e muitas vezes isso pode fazer com que o doente que sangrou por varizes de esôfago pare de sangrar. Tanto varizes de fundo gástrico quanto varizes de esôfago. Aqui várias opções que eu tenho para tratar o sangramento por varizes esofágianas, né? Talvez o principal seja a endoscopia e a escleroterapia, mais adiante a nível ambulatorial a ligadura com banda elástica. Pode ser colocado também a possibilidade de uso de terapia farmacológica, como o octreotide, e também a nível ambulatorial, posteriormente, o próprio colega da endoscopia ou da vascular vai colocar ali um shantzinho, um stent, né, que a gente chama de TIPS, para diminuir essa hipertensão portal e diminuir a chance de sangramento, né? E, em casos excepcionais, pode ser necessário um procedimento cirúrgico, e que seria o shunt espleno-renal distal, isso é feito pelo cirurgião em casos excepcionais. Aqui uma varizes, um slide com ligadura com banda elástica. Aqui os vários itens que eu acabei de falar, né? Tratamento cirúrgico, falha dos acimas, o tipo eu já comentei também, o uso de octreotide, né? Como para diminuir a hipertensão portal, tamponamento com balão já comentei, controverso, e o principal é a endoscopia com esclerose das varizes e lembrar se eu tenho doente com doença hepática crônica e sangrou, por exemplo, por causa de varizes esofágianas, olhar a coagulação, porque se ele tem doença hepática crônica, ele tem distúrbio de coagulação, ele tem um INR alargado. E o que eu tenho que fazer? Repor fator de coagulação. Então, esse doente, muitas vezes, nós vamos repor plasma, repor vitamina K, para corrigir a coagulação, para que esse doente pare de sangrar ou não ressangre. Fatores prognósticos em relação à hemorragia digestiva, isso é importante também, que eu tenho que julgar ali, quando eu estou cuidando do doente, né, uma perda significativa de sangue, o doente chocado, o doente idoso, o doente com coagulopatia, que eu acabei de falar, o doente imunossuprimido, o doente que tem comorbidades, né? E sangramento durante a internação e recidiva. Tudo isso, quando ocorre, ou alguns desses itens quando ocorre, são fatores que contribuem para uma mortalidade maior. Passando agora para a hemorragia digestiva baixa, né? Ali nós temos causa de hemorragia digestiva baixa. São várias, né? A principal delas é a doença diverticular. A doença diverticular é uma doença que é caracterizada principalmente em idosos, né? E essa doença diverticular pode se manifestar por sangramento digestivo. Então, eu posso ter um doente idoso que sangrou. Por que ele sangrou? Doença diverticular. Também podemos ter, até numa faixa etária mais jovem, a presença de má formação vascular, que são as angiodisplasias, como causa também de hemorragia digestiva baixa. Causa indeterminada, neoplasia é outra possibilidade também, né? O doente pode ter um tumor de colo, está sangrando por causa de um tumor de colo. Doença isquêmica, doença relacionada também à radiação, à colite, quer dizer, tem várias causas. As principais são a doença diverticular e a angiodisplasia, né? Bom, o que eu vou fazer na hemorragia digestiva baixa? Eu vou oferecer a esse paciente as medidas de suporte, a ressuscitação, como já foi dito anteriormente, e eu vou agir no sentido para identificar a causa, né? Muitas vezes nós vamos ficar na dúvida por onde o doente sangrou, se sangramento digestivo alto ou baixo. Por que você está falando isso, Afonso? Porque se é um sangramento digestivo alto significativo, vultuoso,
pode ser que esse sangue passe rápido ali pelo trato gastrointestinal e o doente evacue sangue vivo. Na verdade, ele está com sangramento digestivo alto e está fazendo enterorragia. Então, enterorragia não é sinônimo de hemorragia digestiva baixa, né? Eu também tenho que pensar em origem alta. Então, por isso que está colocado ali, ó, considerar a endoscopia digestiva alta. Muitas vezes a gente vai fazer a endoscopia digestiva alta para excluir a possibilidade de sangramento digestivo alto e logo a seguir eu vou investigar o trato gastrointestinal baixo por via endoscópica, que é um exame que a gente chama de colonoscopia. Essa colonoscopia, para ser feita pelo colega da endoscopia, eu preciso fazer um preparo do intestino. Esse preparo normalmente significa limpar o intestino, né? A gente faz isso usando Clister e com mais frequência, né, Clister glicerinado, e a gente faz isso com mais frequência com o uso da lactulona. A gente pega a lactulona, um frasco de lactulona, dilui com suco de laranja, o doente toma isso, faz a limpeza do cólon e aí, no dia subsequente, se faz a colonoscopia. Lembro que a colonoscopia, tanto do trato gastrointestinal alto para hemorragia digestiva alta, quanto aqui, o que eu estou falando, da hemorragia digestiva baixa, essa endoscopia ela deve ser feita, né, a endoscopia digestiva alta, quando a gente recebe o doente, eu devo acionar, isso deve ser feito ali dentro do primeiro dia, nas primeiras 12 a 24 horas. Aqui na colonoscopia eu preciso preparar. Algumas vezes, esse preparo faz com que a colonoscopia seja adiada para o dia subsequente. Quer dizer, eu tento estabilizar o doente e no dia subsequente, após o preparo do colo, se faz a colonoscopia. Se eu não encontro nada na colonoscopia, eu posso fazer a colonoscopia e não achar nada. É um problema, o doente sangrou e eu não sei por que ele está sangrando. Pode ser que eu tenha que lançar mão de um exame que é a angiografia. O que é a angiografia? Eu fazer um estudo das artérias, injetar contraste e pode ser que eu surpreenda uma má formação vascular que está, inclusive, com sangramento. E aí, durante a angiografia, eu posso embolizar. Embolizar é jogar uma estrutura que eu ocluo esse vaso por via endovascular. Então, eu faço angiografia, isso pode estar acoplado a achar o local do sangramento, uma má formação vascular, uma angiodisplasia, por exemplo, e eu embolizo, o doente para de sangrar. Se eu não consigo fazer com que o doente pare de sangrar, eu posso chegar, inclusive, a chamar o cirurgião para operar esse doente, para fazer uma colectomia, uma hemicolectomia. Então, é importante que eu trabalhe de uma forma organizada para identificar o local do sangramento, parar o sangramento por via endoscópica, através da colonoscopia, prepare o doente, faça a colona, tratamento endoscópico. Se isso não obtiver resultado, pode ser necessário fazer arteriografia, embolização, pode ser necessário também cirurgia. Aqui, slide mostrando uma angiodisplasia colônica, né? Um outro slide mostrando doença inflamatória, né? Doença de Crohn, também causando, é uma causa de sangramento digestivo baixo. Aqui, um câncer de colo, também causando sangramento. Isso é um problema, né? Que vocês observam que tem vários locais com sangramento. Como é que nós vamos parar esse sangramento por via endoscópica? É muito difícil. E aqui, o que eu acabei de falar, né? A arteriografia para tentar identificar a origem do sangramento, né? Pode ser necessário também, aqui está falando da cintilografia, um outro exame mais sofisticado, que é com hemácias marcadas, onde eu tento também identificar o sítio do sangramento, né? Aqui a diferença entre os dois exames, esse detalhe não precisa guardar, né? Aqui uma angiodisplasia visualizada numa angiografia que pode ser tratado por via endovascular. Aqui a cintigrafia, também mostrando com hemácias marcadas, tentando identificar o local do sangramento. E apenas como curiosidade, nós podemos ter também, mas isso mais a nível ambulatorial, né, uma cápsula, onde você tem uma câmerazinha que filma todo o trato gastrointestinal. O doente deglute essa cápsula passa ali por todo o intestino, e aí nós vamos ter identificado o local do sangramento. Isso deve ser feito quando eu já explorei o doente, tanto alto, hemorragia com endoscopia digestiva alta, quanto baixo, por uma colonoscopia, e eu não identifiquei o local do sangramento. Por que o doente está sangrando, não sei. Pode ser necessário fazer a ingestão dessa cápsula com a vídeo e a gente tem o diagnóstico feito.
Os doentes com hemorragia digestiva, eles podem necessitar de cirurgia, né? Eu falei uma série de opções de tratamento para hemorragia digestiva, tanto alta quanto baixa, né? Mas aonde entra o cirurgião nessa história? Então está ali, ó, sangramento incontrolável. Eu posso ter um doente que não parou de sangrar, sangrou de maneira significativa, o próprio colega da endoscopia falou, não consegui parar de sangrar, o que sobrou para esse doente? Cirurgia. Se não fizer isso, o doente morre. Então a gente precisa ter a interface com o cirurgião para, em alguns momentos, conversar com ele, né, para ver esses casos e que podem se transformar em doentes cirúrgicos. Doentes que ressangram, né, de maneira significativa, doentes idosos, pode ser necessário também que sejam submetidos à cirurgia. Casos que não respondem necessitam de múltiplas transfusões. Então, aquele doente que chegou, está anêmico, hemotransfundir, continua sangrando, endoscopou, continua anêmico, continua necessitando de hemoderivados nas primeiras 24 horas, ou seja, um caso grave que não parou de sangrar, está precisando de múltiplas hemotransfusões, cadê o cirurgião para vir ver esse doente? Pode ser que ele necessite também de cirurgia. Pacientes que sangram ou recidivam sangramento com intervalo de tempo muito pequeno, quer dizer, endoscopou, tratou endoscopicamente, parou de sangrar, no dia seguinte novamente sangrou, precisou de hemotransfusão, consultar o cirurgião também. E avisar o cirurgião sobre o caso em tempo hábil, quer dizer, não adianta eu chamar o cirurgião também quando ele está morrendo, tem que chamar antes para ele ver, discutir o caso com ele, e a palavra final sobre a necessidade de cirurgia ou não é sempre do cirurgião. Quem que vai interagir aí? Vai ser o colega que está vendo o caso, por exemplo, dentro do CTI, o intensivista, o colega da endoscopia, que já viu o caso, e também o cirurgião. Então, são 3 médicos ali, pelo menos, né, vendo o doente e decidindo o que é melhor fazer para aquele caso, que pode ser um caso cirúrgico. E a aula subsequente é essa aqui. O meu doente evoluiu com choque. Quer dizer, se a gente for lá no nosso doente, ele tinha sudorese, né? Ele era um doente hipertenso que estava mantendo níveis tensionais. Quer dizer, o meu doente com hemorragia digestiva, ele pode evoluir com estabilidade hemodinâmica e evoluir com choque. O que é isso, Afonso? O que é choque, né? É como reconhecer o paciente chocado. Eu estou ali trabalhando na emergência, eu estou trabalhando no CTI, eu estou passando visita na enfermaria. Como é que eu reconheço o doente chocado, né? O doente, uma característica desses doentes é o doente se apresentar hipotenso, a hipotensão arterial, né? Não apenas isso, além disso, a hipotensão arterial, eu tenho também o doente que tem a frequência cardíaca elevada, amplitude de pulso diminuída, e muitas vezes acompanhado por aumento da frequência respiratória. Então, o doente que está hipotenso, taquicárdico, né? Esse doente também tem as extremidades frias, sudorese, enchimento capilar lentificado, presença de cianose de extremidades. É muito importante a gente avaliar a periferia, né, o enchimento capilar lentificado, a presença de cianose. Isso caracteriza a hipoperfusão, junto com esses outros itens que foram colocados. Frequentemente também esse doente tem alteração do nível de consciência, ou está sonolento, ou está desorientado, ou então está agitado, né? Sem uma causa aparente, isso pode ser por causa do choque, né? Quando a gente tem todos esses contextos, né? E se eu tenho um acesso à diurese, por exemplo, eu tenho um catéter vesical que eu estou monitorizando a diurese horária, esse doente, ou ele vai contar para mim que ele está sem urinar, ou na hora que eu estou avaliando e coloquei um catéter vesical, se o doente tem choque, tem hipoperfusão, ele vai ter também uma diminuição do volume urinário, vai ter a diurese diminuída. Aqui é um slide mostrando a mão de um doente com sinais de hipoperfusão. Vejam lá, a mão com cianose de extremidades, enchimento capilar lentificado. Então, quando eu vou examinar meu doente está hipotenso, coloquei a mão ali na mão do doente, enchimento capilar lentificado superior a 3 segundos, né? E presença de cianose, eu estou encontrando perfusão periférica comprometida, eu estou encontrando hipoperfusão, eu estou encontrando o paciente chocado, né? Está aqui a definição de choque. Condição em que ocorre uma intensa e generalizada redução da perfusão tecidual efetiva
inicialmente reversível, que quando torna-se prolongada, leva à lesão celular irreversível. O choque é o caminho do óbito. Se eu não tratar o meu doente chocado, ele vai morrer. Numa fase inicial, como está colocado ali, é inicialmente reversível. Quer dizer, se eu faço diagnóstico, abordo a causa, ofereço as medidas de suportes, né, esse doente pode ser que a gente reverta e não caminhe para o óbito. Agora, se eu não faço nada, o caminho natural do choque é lesão celular irreversível e o óbito do paciente. Aqui eu tenho uma mão de um paciente chocado, né? E quando o quadro caminha para estágio de maior gravidade, observem ali a mão do doente, com preta, uma cianose fixa. Quando o doente chega a esse ponto, né, com livores cutâneos também, esse doente ele caminhou para uma fase que a gente chama de choque refratário, choque reversível. A gente não quer que o doente chegue nessa fase, né? Porque quando chega nessa fase, qualquer coisa que eu vou fazer não adianta mais e o meu doente vai morrer. Então, eu tenho que ver, identificar aqui e tomar providências. Porque se eu deixar chegar aqui para tomar providência, não vai adiantar mais nada que eu fizer. Por isso que eu estou falando, o choque é o caminho do óbito. Bom, fisiologia do sistema cardiovascular e cardiocirculatório, para a gente entender um pouquinho. Aqui como é que a célula funciona, né? A gente tem ali a membrana celular, tem o citoplasma, tem o núcleo, a gente tem a produção de proteínas para as várias funções do nosso organismo, né? E quem transporta os nutrientes, né? O oxigênio e os nutrientes para a célula é o sangue, né? Oxigênio e glicose, substrato para síntese de energia e funcionamento celular. Nós recebemos a glicose, nós recebemos o oxigênio e vamos produzir energia para manter nossas células vivas, né? A gente tem a entrada da glicose na célula, eu já vou falar mais sobre isso adiante. A gente tem lá a glicólise, depois ciclo de Krebs, produção de ATP, e assim que a gente está acordado aqui conversando com os nossos tecidos viáveis. Além disso, o sangue também remove os metabólitos, né, e permite a comunicação entre órgãos e sistema através de substâncias, de hormônios, né? O principal metabólito aí desse metabolismo oxidativo, né, para a produção de energia é o CO2, né? E aí vai ser eliminado ali a nível pulmonar e vai novamente absorver o oxigênio. Aqui a glicólise e a produção de ATP, que eu acabei de falar. Tem duas fases, uma fase anaeróbica, onde chega até piruvato, e nós vamos ter ali uma produção de apenas 2 moléculas de ATP, e a fase aeróbica, onde esse piruvato entra ali no ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, você tem o ciclo de Krebs e uma produção de uma quantidade muito maior de ATP, né, que são 34 ATPs, e também a geração de CO2 e água como produto desse metabolismo. Então, eu preciso, para que isso funcione, eu preciso de oxigênio, eu preciso da glicose, né? Aqui um slide falando suprimento, né, a glicose, o oxigênio, que é necessário ali para a produção de ATP, e esse ATP é necessário para estabilização da nossa membrana celular, ali a diferença de potencial, né, bomba de sódio, potássio, produção de proteínas, produção de RNA, produção de nucleotídeos, DNA para o DNA, e também a produção de metabólico. Tudo isso é por conta do ATP que é gerado, né? O sangue, como ele se move, tem a grande circulação, a pequena circulação. Ali a gente está vendo o coração, artérias, capilares e o retorno do sangue à circulação central. Grande circulação, pequena circulação é a pulmonar. Artéria pulmonar, os capilares, a troca gasosa, o retorno ali, veia pulmonar, lado esquerdo da circulação e tudo começa novamente, né? Aqui as câmaras cardíacas, né? Átrios, ventrículo, válvula tricúspide, válvula mitral, né? Aqui a gente tem os batimentos cardíacos, tudo isso é fisiologia, vocês já viram isso, mas é importante que a gente entenda, eu preciso dessas informações para falar sobre choque, né? A sístole, né? A contração, a diástole, o relaxamento do coração, o sangue é ejetado na sístole, né? Na diástole você tem um enchimento das câmaras cardíacas, né? E a gente tem um volume de sangue que é ejetado a cada batimento cardíaco, né? A cada contração. Está ali, sístole e diástole, né? Onde a gente tem a geração do volume na sístole que vai
ser levado pelas artérias, né? Maior calibre, menor calibre, vai chegar lá nos capilares, aonde vai se dar a troca. E aqui a gente tem um gráficozinho interessante, que são os dados, uns dados que a gente chama de determinantes do volume sistólico. Esse sangue que é ejetado pelo coração, que é o volume sistólico, eles têm, para que ocorra, são os determinantes do volume sistólico. A pré-carga é o volume de sangue que retorna ao coração, que enche os ventrículos, né? É o volume intravascular, é o volume de sangue que enche o ventrículo, né? A contratilidade é uma propriedade intrínseca do músculo cardíaco, que permite com que o miócito se contraia, e a pós-carga é representada pelas arteríolas, pelas artérias, na verdade, pelas arteríolas, que é a força que faz com que ocorra a resistência ao fluxo que está sendo ejetado. Isso se chama pós-carga. Quer dizer, eu ejetei o sangue e existe uma resistência dentro do sistema, o aumento, essa presença dessa resistência, que vai fazer com que haja uma diferença de pressão, é o que a gente chama de pós-carga, e eu já vou explicar para vocês, é representado pelas arteríolas. O volume sistólico vezes a frequência cardíaca me dá a informação do débito cardíaco. Então, o que é o débito cardíaco? É o volume de sangue ejetado pelo coração a cada minuto, né? Como é que é feito isso? É a cada batimento cardíaco, o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca. Com isso, eu tenho o que a gente chama de débito cardíaco. Aqui, o sangue do lado esquerdo, por diferença de pressão nas artérias elásticas, né? Ele é ejetado e vai chegar ali naquelas arteríolas de menor calibre, aonde você tem músculo liso nas suas paredes, e essas arteríolas, elas têm a modificação do seu diâmetro, que a gente chama de tônus vascular. Isso é importante para a presença da pós-carga, quer dizer, isso é a resistência imposta ao fluxo de sangue, né? Representado pelo diâmetro das arteríolas, que tem diâmetro variável por conta do músculo liso presente na sua parede. Nós chamamos esse tônus vascular de resistência vascular sistêmica. Então, a resistência vascular sistêmica, da onde vem esse conceito? É pela modificação do diâmetro, quer dizer, essa resistência imposta ao fluxo, ali pelas arteríolas que alteram seu diâmetro por conta da camada de músculo liso na sua parede. Logo a seguir, a gente tem os capilares, onde nós temos a oferta de oxigênio aos tecidos por difusão. Novamente, o retorno de sangue pelo sistema venular, pelas veias de maior calibre, retornando ao lado direito do coração. E aí passa a nível alveolar, né, artéria pulmonar, onde você tem a troca gasosa, a hematose, e tudo ocorre novamente. Então, é um sistema que funciona, é um sistema fechado, onde você tem lado esquerdo da circulação, lado direito da circulação, grande circulação, pequena circulação. E esse fluxo de sangue, ele está ocorrendo por diferença de pressão. Uma pressão em uma região maior do que uma pressão mais adiante. Essa resistência imposta ao fluxo a gente chama de resistência vascular sistêmica, são as arteríolas, como eu já expliquei. Bom, lei de Frankenstein, fisiologia também. Lá no início do século passado, o que quer dizer essa lei de Frankenstein? Quanto mais eu encho ou mais eu estiro o miócito, melhor ele vai se contrair. Então, olha só, o sangue é ejetado pelo coração. Quanto mais eu distendo ali a câmara cardíaca, quanto melhor encho ela, melhor o músculo vai se contrair. Mais sangue vai ser ejetado, que é o volume sistólico. Isso é importante. Vejam que existe uma curva, onde uma rampazinha e depois um platô. Quer dizer, eu vou enchendo, vai contraindo melhor. Vou enchendo mais, vai contraindo melhor. Vou enchendo mais, vai contraindo melhor. A partir de um determinado ponto, não adianta eu encher mais, porque eu já atingi ali o meu volume sistólico maior, que pode ser alcançado por aquela contração ventricular, né? Isso chama-se curva de Frankenstein. Eu posso ter acesso a essa informação do volume intravascular, desse retorno de sangue à circulação central. Como é que a gente faz isso, Afonso? Com o meu doente grave, muitas vezes nós puncionamos uma veia central. Essa veia
essa veia ela pode ser funcionada ali, uma jugular, uma subclávia, e eu coloco um catéterzinho. Esse catéter eu procuro colocá-lo dentro do ato direito. Então, o que esse catéter está medindo para mim? Ele está medindo a pressão do ato direito. Essa pressão do ato direito, ela está me dando uma informação muito importante, que ela pode refletir o volume intravascular. Se essa pressão estiver normal, eu posso dizer que esse doente tem um volume intravascular normal. Se essa pressão estiver baixa, eu posso dizer que esse volume intravascular está diminuído. Se essa pressão estiver elevada, eu posso dizer que esse volume intravascular está aumentado. Nós chamamos essa medida dessa pressão de pressão venosa central. Quando eu coloco esse catéter e meço essa pressão, eu estou querendo obter essa informação de pressão venosa central, que, na verdade, está querendo me dar informações sobre o volume intravascular. Esse volume intravascular é o sangue que está retornando à cavidade central, que eu já falei para vocês, a pré-carga. Então, vejam, quando eu coloco um catéter e meço a pressão venosa central, eu estou tendo acesso a um parâmetro importante de pressão de enchimento, né, de pré-carga, que está me dando informações sobre o volume intravascular. Nós fazemos isso sempre quando a gente está diante de um doente com instabilidade hemodinâmica. Olhando aqui, novamente, a lei de Frankenstein, eu estou olhando ali a minha pressão de enchimento, a pressão venosa central. Na medida que eu vou aumentando a minha pressão venosa central, o meu volume sistólico vai aumentando até um determinado ponto. Bom, pressão arterial. O que é a pressão arterial? Né? É o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Isso é o conceito de pressão arterial. Então, para eu sustentar uma pressão arterial, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do débito, que é uma medida de fluxo, e eu preciso também da resistência vascular sistêmica. São dois fatores que contribuem para a mensuração da pressão arterial. O organismo ele tem mecanismos compensatórios. Vamos já entender isso aqui. Eu falei para vocês das arteríolas, da parede das arteríolas, do músculo liso, da modificação do diâmetro, como o componente ali da resistência vascular sistêmica. Se eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, vamos dar um exemplo aí do meu doente que sangrou. Acabamos de falar de hemorragia digestiva. O meu doente sangrou. O que aconteceu? Se esse meu doente sangrou, ele diminuiu o volume intravascular, porque ele perdeu sangue. Se ele diminuiu o volume intravascular, ele diminuiu a pré-carga. Se ele diminuiu a pré-carga, ele diminuiu o volume sistólico. Se ele diminuiu o volume sistólico, ele diminuiu o débito cardíaco. O que o organismo faz? Aumenta a frequência cardíaca para tentar manter o débito. Então, um mecanismo compensatório para tentar manter o débito cardíaco é aumentar a frequência cardíaca. Eu diminuí o volume e aumentei a frequência cardíaca. Além disso, também, o que o organismo faz? Ele tenta, através da liberação da via adrenérgica, ele tenta redistribuir esse fluxo de sangue para órgãos nobres, que é coração e sistema nervoso central. Então, a periferia, a pele e tecido mesentérico, né, vão fazer com que as arteríolas se contraiam e desviem o fluxo de sangue para atender coração e sistema nervoso central. Então, a resistência vascular sistêmica ela se eleva para tentar manter a pressão arterial. Então, olha só, o meu débito diminuiu, a minha resistência aumentou para tentar ainda manter a pressão arterial. Eu vou voltar a falar sobre isso já já. Aqui, ó, eu tenho quando a gente olha o fluxo de sangue normal, a gente tem o que a gente chama de autorregulação do fluxo, né, para manter os órgãos bem perfundidos. Essa pressão, se cair abaixo de 60 de média, né, pressão arterial média, eu tenho comprometimento do fluxo. E aí a viabilidade dos órgãos fica comprometida. Eu tenho choque, né? Aqui eu tenho a pressão arterial, eu já mostrei essa fórmula para vocês, e se eu perdi um volume de sangue, ou diminuí o débito cardíaco, eu aumentei a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial média fica mantida, exatamente porque aumentou a resistência vascular sistêmica, até um determinado ponto que depois eu não consigo mais. Função do sistema circulatório. Perfusão tecidual, levar oxigênio e nutriente aos tecidos, remover produto do metabolismo, que é o CO2. Bom, falei de débito cardíaco, falei de pressão venosa central.
falei da pressão arterial, resistência vascular sistêmica, e agora vamos introduzir dois conceitos para a gente avaliar perfusão tecidual, né? Que são muito importantes, isso também vai ser cobrado na prova, né? Dois conceitos importantes. Um é o nível de lactato e outro é o nível da SbCO2. Vamos ver separadamente cada um deles. Relação entre oferta e consumo de oxigênio. Quando eu estou ofertando sangue, né, oxigênio aos tecidos, está acontecendo isso. Eu estou oferecendo um sangue, um débito cardíaco. Esse sangue tem um conteúdo arterial de oxigênio. O tecido vai extrair o que é necessário para manter a sua viabilidade e vai retornar o remanescente lá à circulação central. Em condições de homeostasia, na fisiologia, como nós estamos aqui conversando, eu estou oferecendo 100, o tecido está retirando 30 e está retornando 70 à circulação central. Então, olha só, Afonso, eu estou oferecendo 100 aos tecidos, os tecidos estão consumindo 30%, quanto está retornando à circulação central? 70%. Aí tudo começa novamente, 100, retira 30, volta a 70. Aqui eu posso coletar sangue e fazer uma gasometria arterial. Eu vou ter ali a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, uma série de informações. Imagine que lá aquele meu catéter que está lá dentro do ato direito, eu colhi uma amostra de sangue e fiz uma gasometria arterial. Quanto é a saturação da hemoglobina pelo oxigênio do sangue colhido nesse catéter ali que está dentro do ato direito? Qual é o normal? O normal é 70%. Por quê? Eu ofereci 100, foi retirado 30, chegou 70 ali. Se o meu doente está chocado, o que está acontecendo? Eu estou oferecendo menos, o meu tecido está extraindo mais, e como que vai estar essa saturação ali quando ela retornar? Ela vai estar inferior a 70%. Então, é importante que eu funcione a veia, verifique a pressão venosa central e também faça uma gasometria. E aí, essa saturação, a gente chama de saturação da hemoglobina pelo oxigênio em veia central. A gente chama de SbCO2. SbCO2. Nos dá informação sobre a relação entre a oferta e consumo de oxigênio pelos tecidos. Caso menor que 70%, está ocorrendo o quê? Diminuição da oferta e ou aumento da extração. Normalmente, as duas coisas estão juntas. Diminuiu a oferta, aumentou a extração por causa do choque. Bom, lactato. Como é que é o raciocínio com lactato? Lactato é a via glicolítica, né? É a fase anaeróbica. Ali você tem o metabolismo da glicose até piruvato, né? Depois esse piruvato vai se transformar ali pela ação da piruvato desidrogenase em acetilcoenzima A, vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar ATP. Já falamos sobre isso. Quando eu tenho diminuição da oferta de nutrientes e oxigênio aos tecidos, que eu tenho hipóxia tecidual, vai haver um desvio desse metabolismo, não vai haver a entrada ali para o ciclo de Krebs, vai haver o desvio com produção de lactato. Esse lactato vai estar elevado em condições de hipoperfusão, em condições de hipóxia tecidual. Então, quando eu tenho lactato elevado, o que isso está me refletindo? Hipóxia tecidual, diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos. Então, olha só, eu tenho dois marcadores importantes para avaliar a perfusão tecidual. Níveis de lactato, que eu acabei de falar, e também o valor da SbCO2. São dois parâmetros muito importantes. Bom, vou lá para o meu doente chocado. Classificação dos estados de choque. A gente tem 4 tipos ou de etiologias, né? Ou perfis, né? O tipo de choque. Então, a gente tem o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o choque distributivo. Essa classificação nós usamos há décadas, né? E dentro delas nós temos ali as causas, né? Choque hipovolêmico, perda, choque hemorrágico. A gente acabou de falar de hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva é uma das causas de choque hipovolêmico. Se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, eu tenho choque cardiogênico como causa de choque, o choque cardiogênico. Se eu tenho embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, eu tenho obstrução ao fluxo de sangue, a gente tem o que a gente chama de choque obstrutivo.
E eu tenho também um tipo de choque onde eu tenho vasodilatação, vasoplegia, em todo o sistema circulatório. E o grande exemplo desse choque distributivo é a infecção grave e a sepse. Então, olha só, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo, choque distributivo. São os tipos de choque. E causa de choque, como eu já comentei, nós temos várias, né? Hemorragia digestiva, trauma, perda de volume intravascular, hipovolemia. Eu tenho ali como choque hipovolêmico, né? Depressão de fluidos, vômito, diarreia. Choque cardiogênico temos várias causas também. A principal é o infarto agudo do miocárdio, né? Choque obstrutivo, eu já falei das 3 causas principais: embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. E a causa principal de choque distributivo é a infecção grave e a sepse. Bom, perfis hemodinâmicos do choque. A gente vai usar 3 itens ali. Um eu já falei, PVC. A outra é o débito, se a gente consegue medir o débito. E a outra eu também já expliquei, resistência vascular sistêmica. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, mas não adianta vocês decorarem, vocês têm que entender. Vamos lá. O mais simples de entender é o choque hipovolêmico. No choque hipovolêmico, como é que vai estar a minha pressão de enchimento, a minha pressão venosa central? Ela vai estar normal, aumentada ou diminuída? Se eu perdi volume intravascular, a minha PVC vai estar diminuída. Como é que vai estar o meu fluxo de sangue, o meu débito cardíaco? Também vai estar diminuído. Como é que vai estar a minha resistência vascular sistêmica? Compensatoriamente, ela vai estar aumentada. Então, o perfil hemodinâmico do choque hipovolêmico é PVC baixa, débito cardíaco baixo, resistência vascular sistêmica elevada. Então, guardem isso, que é o principal aí para vocês guardarem de perfil hemodinâmico do choque circulatório, do choque hipovolêmico. PVC baixa, débito cardíaco baixo, compensatoriamente resistência vascular sistêmica elevada. Nós temos uma tabelinha com todos esses itens, não vou cobrar isso de vocês, né? Mas a gente tem uma explicação para tudo isso aqui. E também, né, eu já comentei a respeito sobre isso, não quero deixar de avaliar os sinais de hipoperfusão, que é a perfusão tecidual. Então, quando eu olhar o meu doente lá chocado, eu tenho que olhar como é que está o lactato e vou fazer intervenção terapêutica, o que eu espero com o lactato? Que esse lactato diminua, né, ao longo do tempo, né, melhore ao longo do tempo, e a MAS BCO2 também, se está baixo, eu vou fazer intervenção terapêutica para retornar com ela para a faixa de normalidade, que é 70%. Bom, vou interromper o compartilhamento e estou aqui pronto para responder às dúvidas. Posso resistir? Vamos lá. Gostaria de ouvir vocês das dúvidas que vocês queiram colocar, por favor. Vocês podem escrever aqui no chat, se quiserem. Vamos lá. Nós falamos de 3 temas, né, relacionados ao caso clínico. A cirrose hepática, falamos de hemorragia digestiva e falamos de choque, né? Não tem dúvidas, não? Não? Está tudo certo? Ah, vocês gostaram da aula? Que bom. Então, olha só. Eu vou pedir, então, a vocês que agora coloquem o nome de vocês e presente e podem sair da sala, tá bom? A gente se vê na outra aula, mais adiante, tá? É só colocar presente e sair da sala. Boa tarde para vocês, tá? Boa tarde. E continue se cuidando, hein? Porque a Covid ainda não acabou, não. Só com a vacina. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Vocês podem colocar presente e sair da sala, tá? Tem algumas pessoas ainda em sala. A sala vai ser gravada e colocada no AVA também. Rodrigo Felipe. Samuel.